Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Depois desse tempo de louvores, estamos vendo aqui mais irmãos chegando para participar do culto. Boa noite, Carlos, lá no Brasil, meu irmão. Nossa igreja tem orado muito por você, Carlos. Que Deus te ajude, Deus te abençoe na sua saúde e na sua vida espiritual, Carlos. O Ronaldo, irmão Ronaldo Ivo, lá de Cordeiro, Rio de Janeiro, participando conosco do culto também. Graças a Deus, graças a Deus. Irmã Marilene está pedindo oração por sua mãe. Sua mãe está internada. Vamos lembrar de orar. Amanhã é uma data muito importante na nossa família. Neemias completa mais um ano de vida. Nós damos graças a Deus por Neemias, por Roberta e as crianças. Pedimos que a igreja ore a Deus agradecendo junto conosco mais um ano de vida de Neemias. Boa noite, irmã Carla, bem-vinda ao nosso culto online. Deus abençoe você, Johnny, as crianças. E irmã Marilene, boa noite, também entrou aqui na live, está participando. Que Deus abençoe a cada irmão, cada vida que participa do culto conosco hoje, quarta-feira. Na sexta-feira nós vamos ter uma programação especial aqui na igreja e tem um convite aí, olha lá. Um culto para as crianças, sexta-feira, irmãos, certo? Crianças de 6 a 11 anos. O pastor Jorge vai trazer a mensagem e começa às 7h30 da noite. Tá bom, irmãos? Uma grande oportunidade para os nossos filhos, para os nossos netos, trazerem seus amigos, né, para participar desse culto. Mas também é para os adultos, né? Os pais, os avós, que irão acompanhar seus netos participando desse culto. Sexta-feira agora, dia 17, o culto infantil no programa da nossa igreja. Tá bem? Todos convidados, então. E anuncie, ajuda a gente aí, irmão, a propagar, a avisar as outras pessoas, tá bem? Irmão Sérgio, e que os irmãos aí estivessem anotando, com certeza a irmã Lúcia está acompanhando, fosse anotando esses motivos, porque também no Ministério de Oração nós oramos por esses motivos. Irmão Sérgio está agradecendo, porque sua sogra e a sua mãe já estão em casa, estavam enfermas. Estivemos orando por elas, nessas vidas, e Sérgio pediu aqui, Deus atendeu, graças a Deus por isso, né? Boa noite, irmão Nilson, lá no Rio de Janeiro. Irmão Nilson é membro da nossa igreja, né? Online. Seja bem-vindo, Nilson, Alcione, né? Sua esposa, participando do nosso culto também nessa noite, tá bem? E a irmã Tatiane está agradecendo pelas orações em favor do Samuel, que então passou por uma cirurgia, um transplante de medula, algo bem complicado na saúde do Samuel, né? Mas a irmã Tatiane está dando notícias aqui que o transplante deu bons resultados, pede que nós continuemos orando pela saúde do Samuel, tá bem? E, oi Nair, boa noite, lá em Santo André, cunhada, né? Muito bem, seja bem-vindo ao nosso culto, Nair, Deus abençoe você, Zé Ulisses, bom ter você aqui participando do culto também conosco. Irmão Ednilson, o Gabriel, netinho do irmão Ednilson, irmã Dirlene, está completando mais um ano de vida, e eles agradecem pela vida do Gabriel, graças a Deus. Vamos agradecer juntos, então, pelo netinho de Ednilson e Dirlene, mais um ano de vida que está completando, Gabriel, né? Filho de Roger. Oremos, irmãos, vamos tentar lembrar desses motivos de oração aqui, nesse instante. Não sei se vamos lembrar de todos, mas os irmãos ajudem. Os irmãos oram aí, lembram do que a gente citou, dê uma consultada na live e baixemos a nossa cabeça em oração, clamando por essas necessidades todas que foram colocadas aqui. Senhor Deus, nós continuamos te pedindo pelo Samuel, conforme a irmã Tatiane acabou de
citar aqui, Senhor, a cirurgia foi bem, que Tu possas restaurar por completo a saúde do Samuel, ó Deus, porque Tu és poderoso para isso. Ó Senhor, obrigado porque ouviste as nossas orações, e a sogra e a mãe de Sérgio já se recuperaram. Nós aqui juntos em um só coração te agradecemos, Senhor Deus, por esta vitória ali naquela família, ali naquela casa. Que Tu possas continuar dirigindo, cuidando, abençoando eles ali em Manaus. Eu me junto a Clícia, Senhor Deus, e peço oração pelos nossos netos, que Tu possas estar colocando a Tua mão de poder sobre eles, controlando não só o crescimento físico também, mas a edificação deles em Cristo Jesus. E quando oramos pelos nossos netos, ó Deus, nós lembramos das crianças, todas as crianças da nossa igreja, Pai. Tu possas visitar, Tu possas abençoar, Tu possas dirigir cada família, cada criança de nossa igreja. Lembramos agora do Gabriel, Pai, conforme o Ednilson está pedindo, abençoa essa criança também. Abençoe, ó Deus, seu crescimento, sua saúde, sua vida emocional. Senhor Deus, especialmente a sua vida espiritual, que Tu possas estar, ó Deus, cuidando, dirigindo essa vida preciosa. Senhor, obrigado por cada pessoa que está participando do culto essa noite aqui conosco. Visita o Sérgio também, Sérgio Calheiros, com pneumonia, conforme a Nair está pedindo aqui, Senhor. Cura ele, Tu tens poder para fazer isso, Senhor Deus. Tenha misericórdia dessa vida preciosa e manifesta o Teu poder, ó Deus, ali na vida do Sérgio. Senhor, tudo isso nós colocamos no Teu altar, essas vidas preciosas, essas necessidades, para que Tu nos socorra, para que Tu nos ajude, para que Tu nos abençoes. Porque sem a Tua bênção, ó Pai, nós não somos nada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós falamos contigo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Agora nós vamos, já oramos, né? Já cantamos. Vamos meditar agora por alguns minutos na palavra de Deus. E eu quero recordar com os irmãos, vocês já sabem o que eu vou falar. Enquanto eu for falando, vocês vão estar recordando que já sabem essa história, mas vamos tirar lições mais ainda desse texto bíblico. Quero falar hoje, irmãos, sobre os 3 erros que Pedro cometeu. Nós sabemos já quais são esses, pelo menos 3 erros mencionados no Novo Testamento em relação ao apóstolo Pedro. E interessante, maravilhoso de certa forma, como é que a Bíblia mostra os erros, os defeitos, os problemas em que as pessoas se meteram. Os erros que as pessoas fizeram, cometeram durante as suas vidas. Então, a Bíblia mostra a vida como ela é. Os personagens da Bíblia acertaram e erraram. E a Bíblia mostra sempre os dois lados, as duas situações, quando eles erraram, quando eles acertaram. E com Pedro não foi diferente. E conosco hoje também não é diferente. E por que é interessante, por que é importante a gente estudar, meditar, pensar nos erros que essas pessoas que estão mencionadas na Bíblia cometeram? Por que é importante? Porque é muito melhor, irmãos, a gente aprender com os erros dos outros, nos proteger de errar. E assim nós vamos sofrer menos, não é? Então, abra sua Bíblia aí no texto de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos 14, são as últimas horas de Jesus antes de enfrentar a cruz. Aquela noite difícil, ele acabou de celebrar a ceia, está saindo ali da casa onde celebrou a ceia e indo para o jardim do Getsêmani. E ele está acompanhado dos seus discípulos. Olha o que diz então Marcos 14, a partir do versículo de número 27. Jesus vira-se para os apóstolos e diz assim:
Vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, Senhor, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso, Senhor, que eu morra contigo, nunca te deixarei. E todos os outros disseram o mesmo. Autoconfiança é um problema sério. Às vezes é preciso autoconfiança. Você vai fazer uma prova, um exame, você vai prestar um concurso. É bom que você esteja confiante que vai sair tudo bem, que você vai ser aprovado. Você vai passar por uma cirurgia, então você tem confiança, pede oração e que você vai sair bem daquela cirurgia. Você está enfrentando uma enfermidade, é bom você estar confiante, estar com fé que tudo vai se dar bem, que tudo vai se sair bem, não é? Mas aqui, Pedro, que sempre pulando na frente, né? E era o falante do grupo dos apóstolos, e saiu com esta aqui, né? Questão temperamental quase de Pedro. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Mas nós vamos seguir aqui na vida de Pedro e vamos ver como é que isso acabou se desenrolando na vida dele. Então confiava muito em si mesmo. E existem pessoas que na área espiritual dizem que não precisam de nada, não precisam fazer nada, têm poder suficiente, são boas o suficiente para irem para o céu. Autossuficientes na sua vida espiritual. Como isso é perigoso, muito perigoso, não é? Confiar no seu braço, como diz a palavra de Deus, confiar na carne. Isso é muito complicado. Então nós precisamos ter sensibilidade espiritual para sabermos o momento em que precisamos ser autoconfiantes, aquilo vai dar certo, e transmitir essa confiança para a família, para os irmãos, né, na igreja, mas jamais deixar isso suba à nossa cabeça. Eu nunca vou te deixar, diz Pedro. E quando Jesus chama a atenção dele, olha, hoje antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Aí ele reforça, insistiu, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca eu te negarei. Então, e nós vamos ver na sequência do texto, agora no versículo 53, uma outra falha, um outro erro na vida de Pedro. Olha lá o que diz, ainda nesse mesmo capítulo, Marcos 14, o versículo de número 53. Levando Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Olha esse detalhe aqui. Seguindo Jesus de longe. Aquele que tinha dito há poucos momentos antes, poucas horas antes, que eu te seguirei, eu morro junto contigo, agora já se afasta. Quando a coisa vai ficando complicada para Jesus, Jesus acaba ficando sozinho. Pedro começa a seguir Jesus de longe. Eu queria aproveitar esse detalhe aqui, da experiência de Pedro com Jesus, que acabamos de ler,
e perguntar para você a que distância você está de Jesus. Só você pode responder. Quão longe você se encontra de Deus? Qual a importância de Deus na sua vida? Qual o lugar que tem na sua vida a área espiritual, a sua alma, né? Você está preparado espiritualmente para deixar esse mundo, para morrer um dia? É a única certeza que nós temos, é essa. Né? Então, eu lembro sempre que eu penso nessa questão de distância de Deus, irmãos, de Enoque. O texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e andou tão perto de Deus que ele não experimentou a morte. E Deus para si o tomou. E está aqui, Pedro disse que ia com Jesus até a morte, agora já está seguindo Jesus de longe. E eu queria aproveitar um detalhe aqui do texto, irmãos, que lá no pátio da casa de Caifás, enquanto Jesus está sendo julgado, lá dentro, os empregados fizeram uma fogueira para se aquecerem, e Jesus está lá enfrentando aquele tribunal religioso. Pedro se junta ali aos empregados da casa de Caifás. Era frio, uma noite muito frio. E nessa noite de frio, e ele se aquecendo ali, Jesus em oração suou sangue. Imaginem o sofrimento pelo qual Jesus estava passando. Já testes na área de medicina, experiências demonstram que uma pessoa em terrível estado de angústia, de sofrimento, pode suar sangue. Os poros, em vez de sair água, sai sangue. Foi o que aconteceu com com Jesus, naquela noite, né? Então, só esse detalhe para nós lembrarmos o quanto Jesus sofreu por nós. Então, eu costumo dizer que o Calvário de Jesus começou lá no Getsêmani, né? Quando ele ora, pedindo para o Pai passar dele aquele cálice, ali já começa o Calvário para Jesus. E agora ele está lá dentro da casa de Caifás, passando por um tribunal religioso, sendo acusado injustamente. E Pedro o segue de longe. Onde está aquele Pedro que havia declarado que não abandonaria Jesus por nada? Também tem pessoas que um dia estiveram na igreja, até se batizaram, frequentaram a igreja, Bíblia debaixo do braço, cantavam, participavam das atividades da igreja. E eu nunca vou deixar esse caminho, pastor, eu nunca vou abandonar Jesus, essa igreja é maravilhosa, não é? E daqui a pouco não vemos mais essa pessoa. Ela vai para longe de Deus, né? Então, Pedro nos faz refletir sobre essas situações. Era um homem tão perto de Jesus, andou 3 anos com Jesus, e aconteceu isso na vida dele. E ele acaba negando Jesus. Está aí, a partir do versículo de número 66, não é? Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Foi apontado por uma empregada da casa que ele também era seguidor de Jesus. E ele diz: não, eu nem conheço esse homem. Então, o outro insiste: certamente você é um deles, você é Galileu. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, verso 71, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Que coisa impressionante, né? E Jesus havia advertido ele que ele ia negar Jesus, né? Aí Jesus, já na sua divindade, sabia o que estava no coração de Pedro, que iria acontecer logo ali na frente com Pedro, que ele iria negar a Jesus.
Muito bem. Dito isso, irmãos, eu quero fechar agora com um outro Pedro. Ele se achou autossuficiente, ele andou longe de Jesus, ele acabou negando o Senhor Jesus. E esse outro Pedro nós vamos encontrar em João capítulo 21. João 21 é uma introdução aqui, versículos de 3 e 4. Podemos ler do 1 a 4, de João 21. João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Olha só, Jesus já morreu na cruz e agora estamos falando daqueles 40 dias que Jesus esteve aqui antes de ascender aos céus. Então, diz o texto que Jesus apareceu, João nos diz, novamente aos seus discípulos. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Acabou tudo. Ele morreu na cruz. Foi um projeto legal por 3 anos. Ouvimos uma palavra boa, vimos milagres, mas acabou tudo. Vou pescar. Vou voltar a 3 anos atrás. E eles disseram, os outros também eram do ramo de pesca, não é? E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Foi um fracasso a pescaria aquela noite dos discípulos. E então, distantes de Deus, com dificuldades, então Jesus ainda opera um outro milagre. Jesus fala no verso 6, olha aí, meu irmão, 21, 6. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram, não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. A noite inteira pescando sem Jesus. Não pegaram nada. Uma palavra de Jesus ali na praia pela manhã, ao amanhecer, lancem a rede do lado direito. E eles obedecem, e agora quase não conseguem recolher a rede de tantos peixes. Irmão, irmã, você percebe a diferença de estar com Jesus e não estar com Jesus? De estar com Jesus no barco da sua vida e não estar com Jesus? A diferença que Jesus faz, a abundância que Jesus proporciona para nós quando andamos com Ele. Quando Ele falou, prontamente obedeceram. Diz o Evangelho que, não, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a Tua palavra lançaremos a rede. E agora eles não conseguem nem tirar a rede do mar de tanto peixe que recolheram. Muito bem. Guardaram bem essa ideia, irmãos, essa mensagem? Estar com Jesus, trabalhar, tendo Jesus, trabalhar sozinho, os resultados, a importância de termos Jesus em todas as áreas da nossa vida. Pense nisso, medite nisso. Mas tem um detalhe aqui para nós terminarmos a nossa meditação, irmãos. Depois que Pedro nega Jesus lá no pátio da casa de Caifás, Jesus não podia ascender aos céus sem ter uma conversa com Pedro. E aí, aqui na sequência nós temos do capítulo 21 de João, Jesus conversando com Pedro. Verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E aí, como Pedro havia negado 3 vezes, agora Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, tu me amas?
E por fim, então, Pedro, verso 17. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Ou em outras palavras, assim, numa linguagem bem popular, Jesus disse para Pedro assim, toca essa obra em frente. Assume aí e vai levando essa mensagem adiante, Pedro. E cuida do rebanho. E ser uma bênção. Olha só, irmãos, sem estar em comunhão com Jesus, não dá para trabalhar na causa. Não dá. Sem estar em comunhão uns com os outros, Pedro tinha negado a Jesus horas antes. Sem estarmos em comunhão uns com os outros, não dá para fazer a obra de Deus. Divididos, não dá. Não dá. E então, antes de ir aos céus, Jesus precisava acertar isso com Pedro. E aqui então tem um momento do confronto, Pedro se quebranta, ele chora, lá atrás a gente viu isso, e daquilo que ele fez, né, depois que negou a Jesus 3 vezes, e agora Jesus dá a ele essa missão, né, como a gente diz, comissiona a Pedro para ir em frente, levando a mensagem. Muito bem, aí nós chegamos no livro de Atos, para terminar, o último texto dessa noite. Livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ver, verso 40 e 41. Pedro vai cumprir a missão que Jesus havia lhe dado. Atos 2, 40 e 41. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Todo o capítulo 2 de Atos é um sermão, o primeiro sermão que Pedro prega depois desse encontro com Jesus. E olhem a transformação, olhem como Deus usa, irmãos. Salvem-se desta geração corrompida. Verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha 1,15, vira a página e só mais um versículo, irmão. Atos 1, versículo 15. Eles estão lá ainda dentro de casa, um pouco com medo. Jesus já havia ascendido aos céus, né? 1,15. Naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Ele deu uma palavra lá. Depois você pode ler. Cerca de 120 pessoas saem, como Jesus ordenou, fazer o que Jesus mandou. Ele prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus, se convertem à pregação de Pedro. Irmãos, terminando, nós não somos melhores nem piores do que Pedro. E o nosso Deus é o mesmo Deus de Pedro. Ele nos restaura, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, graças a Deus por isso. Nos levanta, não importa a situação em que a gente esteja, a distância que nós estejamos dEle, Ele nos chama, quem sabe está chamando você para mais perto dEle. Foi o problema de Adão, tentou se esconder de Deus e Deus chegou lá e, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, mas fez o convite, vem para perto de mim, como um pai faz com a criança, não é? Convidou para que ele se aproximasse, para que ele voltasse. Onde estás? Qual a distância que você está de Jesus? Você tem se sentido tão autoconfiante que não precisa de Deus? Lá no seu trabalho todos sabem que você é um crente em Jesus ou você tem negado o nome de Jesus?
Pense nisso. Olha como esse momento da vida de Pedro é tão real também nas nossas vidas hoje. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar nossas vidas na presença do Senhor, pedindo a misericórdia dEle, pedindo a ajuda dEle. Mesmo com as nossas falhas, como vimos aqui na vida de Pedro, existe a restauração. Deus continua nos abençoando e usando as nossas vidas. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus que essa experiência de Pedro nos inspira. Essa experiência de Pedro nos joga aos Teus pés, ó Deus, para Te buscarmos. Pois Tu és o único Deus, Deus poderoso, que nos restaura, que nos levanta, que nos ajuda. Então, Senhor Deus, nós queremos andar perto de Ti, nós queremos fazer a Tua obra da melhor maneira possível, Pai. Ajuda-nos a andarmos bem junto a Ti, para fazermos a Tua obra da melhor maneira possível. Ó Deus, se alguém está ouvindo essa palavra e está longe de Ti, como Pedro andou naquela madrugada, olhando, avistando Jesus de longe, possa chegar a Jesus, possa humildemente se achegar a Jesus e receber todas aquelas bênçãos que Deus tem preparado para essa vida, para esse irmão, para essa irmã. Ó Deus, rogamos agora também pelo culto de sexta-feira. Senhor, abençoa esse momento na vida da nossa igreja. Traz as crianças, traz os pais, traz os avós. E, ó Deus, que toda a programação sirva para que as crianças aceitem Jesus como Salvador, ó Deus, enquanto há tempo. Esse é o momento certo, que Jesus chegue primeiro no coração de nossas crianças, antes de mais nada. Abençoa essa programação de sexta-feira, Pai. Guarda-nos no restante dessa semana. Nós falamos contigo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.